A graça e a paz. Você vai ouvir agora uma mensagem poderosa com o pastor Jorge Linhares. Abra o seu coração e deixe que a semente da palavra venha brotar e transformar a sua vida para melhor. Ao final deste DVD, nós estaremos orando com você para que o Senhor Jesus faça morada em seu coração. Deus o abençoe. Graças a Deus por isso. Vamos ficar em pé então, em reverência ao Senhor, a sua palavra. Aleluias. Salmo 67. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. E faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Versículo 1 e 2. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Vamos orar ao Senhor, pedir a Deus que fale conosco, que nos abençoe, que nos ilumine, que nos unja para ministrar a palavra dele. Senhor, nós queremos pedir a tua bênção na nossa vida, Senhor. Queremos falar sobre missões. E a nossa igreja, ó Pai, esse lugar aqui foi estabelecido com missões. As vitórias que nós alcançamos, sabemos é porque a Tua mão tem estado estendida sobre nós e não temos negligenciado o ID. É certo, poderíamos fazer mais, reconhecemos isto, mas queremos que o Senhor cada vez mais nos capacite e nos abençoe para que seja verdadeira, Senhor, a nossa obediência, a nossa submissão ao seu senhorio. Fala conosco agora, Pai. Tira todo o sono, todo o cansaço, toda a tristeza, toda a opressão, que nós não deixemos nada perturbar a manifestação do teu poder e da tua graça. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, olha, podem se assentar. Olha, a Igreja Batista Getsemane é uma igreja de aproximadamente 30 anos. 30 anos que esta igreja foi plantada aqui nesta região. E nós, o primeiro pastor da igreja, pastor Rafael, foi chamado para missões. Deus o levou há muitos anos atrás para Portugal. E ele foi fazer missões em Portugal, plantar uma emissora de rádio, evangelizar, assumir a obra missionária. Veio aqui para a igreja o então pastor auxiliar lá da Igreja Batista da Lagoinha, pastor Jonas Neves, que dirigia a congregação no bairro Universitário. E ele veio
então, para substituir o pastor Rafael, trazendo com ele um grupo de irmãos que era uma congregação da Igreja Batista da Lagoinha, que então se uniu a este grupo da Igreja Batista do Aeroporto, que era filha da Igreja Batista de Vila Americana. Então, é uma igreja que tinha um lote, tinha um povo, mas não tinha pastor, porque o pastor estava indo embora. E o grupo da Lagoinha era um grupo que tinha o pastor, tinha um grupo de irmãos, mas não tinha um lote. Aí juntou a fome com a vontade de comer. Um grupo com o lote e o outro grupo com o pastor. Aí nasceu, para não ficar Igreja Batista do bairro Universitário e nem Igreja Batista do Aeroporto, fizeram um concurso aí, sugestões, e chegou o nome de Igreja Batista Getsemane. E a igreja ficou, então, com uma parte do bairro Universitário, outra parte aqui de cima, e sempre havia alguma coisinha. Põe um num cargo, um de lá, um de cima, um de baixo. Aí Deus tirou o pastor Jonas e levou o pastor Jonas para missões. E o levou para Belém do Pará para ele assumir ao departamento missionário da Convenção Batista. E eu era pastor auxiliar na Igreja Batista da Floresta. Auxiliar do pastor Glad, que estava lá no meu cantinho, quietinho, feliz, tranquilo, abençoado. Tinha acabado de construir um templo para 400 pessoas lá no bairro Floramar, para mais até. Tinha acabado de comprar um terreno para fazer um grande templo lá no bairro Floramar. E eu vim pregar na Igreja Batista Getsemane. E um irmão teve uma revelação que eu seria o pastor da igreja, irmão Ângelo, que hoje está lá na glória. E o pastor Jonas então me ligou dizendo: Jorge, estamos orando e Deus está dando uma direção de que você vai ser o pastor da Igreja Batista Getsemane. Falei: você está ficando louco, rapaz. Eu estou muito bem aqui, sou muito amado pelo meu pastor, muito tranquilo, tem um povo aqui que eu amo muito aqui no Floramar, que era a minha responsabilidade como pastor auxiliar, e jamais eu quero ir, não quero nem ver esse bairro Aeroporto, nem sei onde é, fui pregar aí, mas não quero nem saber de estar aí. Não tinha uma casa aqui, irmãos. Tinha uma casa só, outra, alguma coisa assim, há 27 anos atrás. Era bem escuro esse bairro, bem isolado, completamente isolado. E no bairro Floramar já era lotado de gente. Assim, ó. A igreja aqui tinha frequentes, que eu me lembro, mais ou menos 100 membros, onde eu estava já tinha perto de 500. Então, para mim, era um retrocesso muito grande eu voltar, eu vir para aqui. Mas acabou que Deus confirmou. Acabou que Deus me deu a direção, porque eu fui falar com o pastor, que a igreja aqui iria me convidar, mas antes que eu falasse que eu não iria aceitar, ele pensou que eu estivesse falando com ele, mas tudo era plano de Deus, para fazer um charmezinho. Tipo assim, alguém está me convidando para eu ir e tal. Ele achou e ficou nervoso comigo e praticamente me mandou embora. Falou: já que você está sendo convidado, vai para lá e tal, some, quero te ver. E eu fiquei meio assustado, porque eu não fui fazer isso, eu fui falar com ele que eu não ia aceitar. Ele não deixou eu falar. E eu vim 3 meses depois. Ele falou que não tinha entendido por que ele tinha brigado comigo. Ele veio aqui na igreja me convidar para voltar. O pastor Glad viu a construção, viu as coisas que eu já cheguei aqui, igual o João de Barro, querendo mudar as coisas. E aí nós estamos aqui. Aqui nesse santuário, estamos há 9 anos, neste lugar. E nós, quando viemos ali para a sede, a ex-antiga sede, e era o porão da igreja que existia, construímos aquilo, eu trabalhava fora. E há 15 anos que eu pedi uma licença na Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais e não voltei mais para trabalhar. Foi uma licença, fiquei à disposição do governo de Minas para atender na FEBEM, na Secretaria de Segurança e, na verdade, agora que eu vou
Estou providenciando os papéis para me aposentar, mesmo tendo já podido aposentar, me parece, há uns 6 anos atrás. Mas estou envolvido com a igreja que eu nem preocupei com isso. Mas essa é a nossa vida, a igreja. E a igreja foi estabelecida em missões. Sempre esta igreja foi uma igreja missionária. Basta dizer que os 2 pastores que me antecederam estão hoje com uma história de missionários. O pastor Rafael está lá nas Filipinas, depois de abrir igreja na Colômbia, na Venezuela, no Uruguai, no Paraguai e muitos outros países. Ele tem uma chamada missionária. Então, como eu vim para aqui, Deus me deu uma missão diferente. Eu participo de avivamento nas igrejas do Brasil. Deus tem me dado a graça de ir pregar o evangelho em outras igrejas, onde existem problemas. Aí eu chego nessa igreja, peço a Deus graça, sabedoria, unção, oro para que haja prosperidade naquela igreja, e 1 ano depois eu volto, e aquela igreja prosperou, triplicou, quadruplicou de membros. Por isso que eu viajo toda semana. Eu recebo mais de 10.000 convites por ano. Mais de 10.000 convites. Toda semana eu durmo em um hotel diferente. Eu como uma comida diferente. Eu durmo num horário diferente. Cada lugar que eu vou, essa semana passada estava em Goiânia. E é muito cansativo, porque o pessoal quer agradar a gente e quer nos levar para comer um churrasco. Eu vou dormir 2 horas da manhã. De manhã vou falar para os pastores nas cidades que eu vou. Muito cansativo. À noite prega. A cama melhor não é a do hotel 5 estrelas. A cama melhor é a da casa da gente. Coisa difícil achar um travesseiro como o meu, macio, que minha cabeça entra dentro dele. Eu durmo com 4 travesseiros, um entre as pernas, um nas costas, um por baixo e um na cabeça. Que dureza que é. Mas eu sei que Deus tem um chamado missionário para mim. Quando eu fico na igreja a semana toda, é certo, eu descanso, mas eu fico triste. É interessante, bate uma tristeza no meu coração se eu fico 10 dias, porque eu sei que Deus ainda quer que eu continue a ir. Talvez muitos não me entendam, eu queria falar com o pastor Jorge, eu queria que o pastor Jorge viesse aqui. Mas acontece que tem uma ordem que fica batendo no meu coração, uma ordem latente. Ide por todo mundo, prega o evangelho, anuncia o evangelho, porque a nossa pátria não é aqui, gente. A nossa terra final não é aqui. Aqui é um lugar, como nesse salmo diz, seja Deus gracioso para conosco. O que é isso? É a graça de Deus reinar na sua vida. Você ser uma pessoa amada, uma pessoa que faz amizades. Você já viu pessoas que não conseguem fazer amizades? Que onde elas vão, elas arranjam inimigos? Você já viu pessoas que não têm graça? Que são pessoas que passam uma mensagem de orgulho, de falta de quebrantamento, de uma pessoa intransigente, uma pessoa intragável. Quem conhece alguém assim? Você conhece? Eu conheço pessoas assim. Então o salmista está dizendo, Deus, seja gracioso para comigo. Que a tua graça se manifeste na minha vida. Que eu tenha graça. Que eu consiga ter o teu óleo na minha vida. Que eu possa ser agradável no prédio onde eu moro. No meu trabalho. Na rua. Nos ambientes familiares. Com meus irmãos. Que eles olhem para mim. Que eles olhem para nós. E nos vejam como pessoas cheias da graça de Deus. Esta é a oração aqui primeiro, é a colocação. A segunda coisa, e nos abençoe. Porque não basta ser somente uma pessoa graciosa, legal. Tem muita gente legal, mas que conta piada imoral. Tem muita gente legal, mas que
que leva a pessoa para comprar um engradado de cerveja. Ele é legal, ele trouxe bebida para nós. Não. Seja Deus gracioso, mas eu quero ser uma pessoa abençoada por Deus. Uma pessoa que tem a bênção de Deus. Que ao contrário de levar um engradado de cerveja para os meus amigos, ao contrário de levar